Bom, agora vamos aplicar os conceitos de forças e segunda lei de Newton nas questões, né? E vamos começar com o exemplo de número 2, visto que a gente já respondeu um, né, anteriormente. E vamos lá. Olha só, então o exemplo 2 diz o seguinte: determina a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massa desprezível. Entre os fios e a polia não há atrito, as polias são ideais, isto é, não tem peso, tá? Então, se a gente representar as forças que atuam nesse bloco aqui, ó, a gente vai ter o peso para baixo de 120 newtons e a força de tração para cima. Como esse corpo está em equilíbrio, ou seja, aceleração igual a zero, a força de tração é igual a 120 newtons. Então, se a gente olhar para esta polia aqui, ó, a gente vai ter a seguinte força, né? Aqui a gente vai ter a força de tração puxando esse conjunto aqui nessa polia para baixo, que a gente já viu que ela vale 120 newtons, tá? E aqui a gente vai ter uma força T1 e aqui a gente vai ter uma força T1 deste lado aqui também. Por que teremos T1 e T1 do outro lado, tá? Porque são duas cordas, essa corda é diferente da de baixo. Então aqui nessa corda aqui, ó, a gente vai ter uma força aqui que eu vou chamar ela de T1 e T1 aqui desse lado aqui também, ó, né? E aqui a gente vai ter a força T na corda aqui de baixo, tá? De maneira que essas duas forças T1 para cima tem que equilibrar a força T para baixo. Então 2 vezes T1 é igual a T. Daqui a gente tira que T1 será igual a T dividido por 2. Então, por isso que aqui está sendo representado T dividido por 2, tá? Se a gente prolongar ainda mais, né, e pegar para as outras forças, essa polia que a gente acabou de calcular, ó, a gente vai ter 120 para baixo e as duas forças que é metade, ou seja, 60 newtons e 60 newtons, tá? Já a polia mais de cima aqui, ó, né? A gente vai ter aqui 60 puxando para baixo, né? Aqui está. E aqui, ó, para as duas para cima, será 30 e 30. Aqui está, ó, as duas forças para cima, 30 e 30, tá? E quando chega aqui, né, 30 newtons, beleza. Aqui ó, é a mesma corda, 30 newtons. E aqui a gente vai ter, ó, mais uma divisão de forças, de maneira que aqui a gente vai ter 15 newtons e 15 newtons, ó. Aqui está. Já essa polia aqui, ela é considerada uma polia fixa, porque ela só faz rotacionar, ou para um lado ou para o outro. Enquanto essas três polias aqui, elas são móveis, porque elas podem subir ou descer, né? Ela pode transladar. E aqui a gente vai ter, ó, 15 newtons, né, nessa força, que vai ser a mesma força nesse fio. De maneira que para manter o corpo aqui em equilíbrio, né? Se essa mão exerce uma força F para baixo na corda, a corda faz uma força na mão, né? Que é a força de tração, que a gente já viu aqui, que ela vale 15 newtons. Logo, a força que o homem deve fazer para manter esse sistema em equilíbrio, ela vale 15 newtons, tá? Observe ainda que o homem equilibra o peso de 120 newtons, exercendo apenas uma força de intensidade de 15 newtons. Então, na prática, né, esse sistema de polias, eles podem ser muito utilizados para reduzir forças, né? Por exemplo, no guindaste, numa construção que você precisa erguer um balde de cimento até, por exemplo, o segundo andar, para não ter que fazer pelas escadas. Então, esse conjunto, essa associação de polias, nos ajudam nesse sentido em reduzir o esforço que a gente precisa exercer. Mais um exemplo, exemplo 3, diz o seguinte: dois blocos A e B estão sobre um plano horizontal sem atrito ligados por um fio inextensível de massa desprezível. Por meio da força F de módulo igual a 20 newtons, horizontal, o bloco é puxado para a direita como mostra a figura abaixo, sendo a massa de A igual a 3 kg.
sendo a massa de B igual a 7 kg, determine em módulo a aceleração do conjunto, tá? Eu vou, antes de começar, adotar um sistema de referência aqui, ao longo do eixo X, aqui está, certo? E vou representar as forças que atuam em cada bloco. Por quê? Porque eu não posso calcular a aceleração por esta definição, já que a gente tem que, né, essa definição precisa da velocidade do instante de tempo. E a gente não tem esses dados. Então, só sobra a gente utilizar a segunda lei de Newton, que leva em conta força, né? Então, vamos lá, vamos determinar a aceleração. Então, primeiro representei o meu sistema de referência, agora eu vou representar as forças. Então, aqui está PB, peso do bloco B. Aqui está a força normal sobre o bloco B, tá? A gente já sabe que essa força normal, ela equilibra o peso do corpo, PB, ou seja, a força normal é igual a massa vezes a gravidade do bloco B, né? A massa do bloco B. Se a gente substituir os valores, vai ser 7 vezes 10. Então, a força normal aqui no bloco B será igual a 70 newtons, tá? Igual ao peso do bloco B. Então, essas duas forças, elas se equilibram. Aqui, ó, ao longo do fio, a gente vai ter uma outra força, que é a força de tração. Então, ao puxar o bloco A, essa força, ao puxar o bloco A para a direita, né, ele vai fazer com que a corda puxe o fio B também para a direita com uma força de tração. Ótimo! Então, essas são as forças que atuam no bloco B. Bloco A, a gente também vai ter a força peso e vai ter também a força normal, que aqui está, ó. Força normal. A gente já sabe que essas duas elas se equilibram. Perfeito. Além disso, observe que essa corda está presa ao bloco B, que tem aqui, ó, 7 kg. Então, quando essa força puxa o bloco A para a direita, essa corda que está presa ao bloco B vai puxar o bloco A, tentando, né, fazer com que ele tenha dificuldade de ir para a direita. Então, vai puxar para a esquerda, tá? Você pergunta, por que você não calculou a força normal para o bloco A, professor? Porque aqui eu só fiz esse cálculo para a gente ter uma ideia de como é que a gente faz para calcular a força normal, né? Uma vez que a força normal ela não tem fórmula pronta para determinar. Eu preciso representar as forças e ver o que é que acontece, tá? Além disso, ok, representei as forças, agora vou usar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração para cada bloco e assim, né, encontrar a aceleração. Então, vou começar pelo bloco A ou B, tanto faz. Vou começar pelo bloco A. Então, o bloco A, ó, temos duas forças. Então, a força resultante, eu vou representar primeiro a força F como sendo positiva, porque ela está apontando no mesmo sentido do meu eixo de referência, menos a força de tração, já que são forças em sentidos opostos, é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, tá? Então, essa é a equação do movimento do bloquinho A. Já para o bloco B, observe que a gente só vai ter a força de tração, e ela está apontando no eixo positivo do X. Então, a força de tração, massa de B, vezes a aceleração. Observe aqui que eu vou ter um sistema de duas equações e duas incógnitas, a aceleração e a tração. Então, eu posso resolver esse sistema somando a equação de cima com a equação de baixo, né? Então, aqui vai ficar, ó, F é igual a MA vezes A mais MB vezes A, né? Então, substituindo os valores, força F, 20 newtons, MA, a massa de A, 3 quilos, né? 3 quilos, vezes a aceleração que a gente quer saber, massa de B, 7 quilos, vezes a aceleração que a gente quer saber.
Então, 20 será igual a 10 vezes A. Daqui a gente pode encontrar que a aceleração será igual a 2 metros por segundo ao quadrado, como sendo a resposta da letra A. Letra B, a tração no fio. Se a gente quer saber a tração, é só substituir uma das duas equações para assim fazer. Vou substituir na de baixo por ser mais rápida. Então, T é igual a MB vezes A. Se você quiser substituir na de cima, pode fazer tranquilamente, que não vai alterar em nada, tá? O resultado, substituindo os valores, massa de B 7, aceleração 2, teremos que a força de tração será igual a 14 newtons, tá? Próximo exemplo, exemplo 4. No conjunto da figura abaixo, o bloco B tem massa MB de 9 kg e está sobre um plano horizontal sem atrito. O bloco A tem massa de 1 kg, admitindo o fio inextensível de massa desprezível, assim como a massa da polia, e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine na letra A o módulo da aceleração do conjunto, letra B o módulo das trações no fio. Mais uma vez, não vou poder utilizar a definição de aceleração por não ter velocidade, tá? Nem tempo. Então, vou usar a segunda lei de Newton. Então, vou adotar o meu sistema de referência aqui, ó. O eixo X, no exemplo passado, eu coloquei ele na parte de baixo. Tanto faz, eu posso colocar ele lá em cima ou embaixo. Observe que quando esse eixo X passar aqui pela polia, ó, desse lado aqui ele vai estar apontando para baixo. Aqui está. Então, representando as forças. Aqui no bloco B a gente tem a força peso, PB, e aqui a gente vai ter a força normal. A gente já sabe que elas se equilibram. Aqui está, ó, não vão contribuir. E aqui vai ter também a força de tração, puxando o bloco B para a direita. Para o bloco A, a gente tem o peso do bloco A, PA, e vai ter a força de tração aqui, ó, puxando o bloco A para cima, né? A força de tração vai puxar o bloco A para cima, porque a corda está presa a esse bloco B, ó, de 9 kg, e mantém, né, quando o bloco A vai descendo, mantém essa resistência aqui, porque a corda puxa o bloco A para cima. Então, já representei as forças, vou utilizar agora a segunda lei de Newton. Então, letra A, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Bom, fazer tanto faz, bloco A ou bloco B, vou começar com o bloco A. Então, vai ficar ó, PA positivo menos T, já que são forças em sentidos opostos, massa de A vezes a aceleração. Isso daqui é a equação do movimento do bloco A. Já para o bloco B, a força de tração aponta no sentido positivo do eixo X em cima, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Isso daqui é para o bloquinho B. Aqui está. Mais uma vez, duas incógnitas, duas equações, só substituir os valores, né? Peso de A será igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. 1 vezes 10, aqui vai dar 10 newtons. Substituindo os valores, 10 igual a 1A mais 9A. Então, 10 será igual a 10A. Daqui a gente encontra que A será igual a 1 metro por segundo ao quadrado, como sendo a resposta da letra A. Letra B, é só substituir uma das duas equações. Então, aqui está, ó, T, na de baixo, né, mais rápido. Aí está. Então, T será igual a massa de B vezes a aceleração. A força de tração será igual a 9 newtons, tá? Então, veja que nesses exemplos, nessas questões, não tem mistério. A gente tem que representar o eixo, depois representar o eixo. Representa as forças, aplica a segunda lei de Newton, encontra o que a questão está pedindo, tá? Então,
dois exemplos aí da segunda lei de Newton para você se basear para fazer as questões da lista.